Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. Verso 10 até o verso 14. Prisioneiro comigo. Leia outra vez que não gravou. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. E ele, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Paizinho, nós sabemos que nada que foi registrado na tua palavra é por acaso. Tudo aqui tem uma finalidade. E tudo aponta para a sublimidade da pessoa de Cristo e da sua obra. Nós te agradecemos porque o teu Espírito Santo que inspirou esta palavra é o mesmo que nos revela e nos edifica. E nós estamos dependentes dele. Em nome de Jesus. Amém. O povo de Israel começa com um homem. Deus chamou um homem lá em Ur, da Caldeia. Este homem recebe uma orientação para andar com Deus e ele vai cometendo alguns erros, ele vai passando por cima de algumas palavras de Deus. Deus quer para sair da terra e da parentela, ele saiu da terra, mas levou a parentela. Deus disse que era para ir para uma cidade, para uma terra que ele ia mostrar, e na hora que apareceu a fome, ele foi ao Egito. De lá ele trouxe uma serva, dessa serva vem um ramo que tem trazido problemas até agora, que são os ismaelitas. E dali veio o seu filho, os seus descendentes. Jacó foi para o Egito com a sua família. O povo então se tornou dependente de um governo completamente autocrata e poderoso, um déspota. Depois de 430 anos, Deus tira esse povo de lá, 40 anos de peregrinação para perder os costumes, chega na Terra Prometida, tem os governos que são orientados por Deus através dos juízes, anos se passam, o povo cansa, pede uma semelhança do governo que os outros povos tinham. Queremos um rei, queremos um rei. Samuel se entristece porque ele é o último dos juízes. E ele disse, olha, eles estão me rejeitando. Deus disse, não é a você que eles rejeitam, é a mim. Mas deixa eles terem um rei. Vem Saul, depois vem Davi,
depois vem Salomão, depois vem Roboão, aí o reino se divide. Passam muitos anos, esses sucessivos reis com problemas, até que 722, a Síria pega as 10 tribos, domina, depois as 2 tribos são levadas por Nabucodonosor para Babilônia, 585, 86. Ficam 70 anos lá, de lá eles voltam. A Babilônia nunca mais saiu do povo de Israel, ou dos judeus. Ficou impregnado. Começaram um método de sinagogas e de controle das pessoas. E facções foram aparecidas como se fossem partidos políticos. Os fariseus, os saduceus, no tempo de Jesus, os herodianos, os essênios. Eram partidos políticos que governavam ali, formaram um sinédrio composto de 70 homens. Ali eles governavam a nação. E entre estes está esse partido dos fariseus. Segundo a definição de um professor de escola dominical do Nordeste, pessoa que não tem muita cultura, mas que tinha muita perspicácia, quando um aluno perguntou para ele o que era fariseu e o que era saduceu, ele não sabia muita coisa, mas ele disse, olha, fariseu é aqueles que farejavam Jesus. E saduceus eram aqueles que saduziam. E essa turma viveu farejando e saduzindo Jesus pelo seu caminhar. E entre estes fariseus está um exímio membro do sistema Novo Ordem Secularum, Saulo de Tarso, que trabalhava para a unificação de um sistema e o advento do Messias. O Messias viria sob a égide e o pálio desse sistema que governa e que vai governar o mundo. E eles estão trabalhando nisso. Saulo fazia parte desse mesmo sistema. Mas um dia, por alguma razão fora das nossas razões, enquanto ele levava um maço de cartas para perseguir cristãos em Damasco por ordem do sumo sacerdote, que não passava de um preposto, ele não era da família de Arão, era um cambalacho que tinha sido feito no tempo de Herodes, o Grande. Saulo ia andando quando de repente alguma coisa acontece no caminho e ele cai. Não do cavalo. Quando se diz que Saulo caiu do cavalo, não tem cavalo no texto. Podia até ter, mas a Bíblia não diz que tem, então não tem. Ele caiu por terra. Mas ao cair por terra, ele teve uma visão e uma revelação de alguém que ele não conhecia. Ele ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo. Lembre-se que Saulo é o nome de Saul, ou seja, o primeiro rei de Israel. É o nome daquele que foi rei antes de Davi, e da família e da tribo de Benjamim, da qual Saul era descendente. E aquele outra pessoa disse, eu sou. Quando ele disse eu sou, isso significa que ele disse Javé, Yehie. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a partir deste encontro, este homem se tornou alguém totalmente diferente.
ele agora não anda mais segundo o sistema que governa este mundo. Ele passa a ter agora uma nova pátria, e ele é embaixador desta pátria aqui, entre os homens. Foi muito perseguido, passou a ser alvo de toda a pressão deste mundo que governa as instituições e os regimentos desta terra. E ele então começa a andar. Ele ficou 3 anos num seminário sozinho, só com Jesus, na Arábia. A gente não sabe muito, mas foram 3 anos onde ele disse assim: eu não aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E durante esse tempo onde ele foi instruído pelo Senhor, ele conheceu a nova realidade do sistema de Deus. E ele se tornou um itinerante. Nenhum dos apóstolos que andaram com Jesus andou tanto quanto Paulo. Ele fez viagens a pé, de navio, a cavalo, sei lá, andou muito. Ele esteve por toda a Ásia naquela época. Alguns acham que ele esteve pela Capadócia, que ele passou até na Armênia. Entrou por aqueles cantos altos, ele queria ir lá para cima, para Bitínia, o Espírito Santo impediu. Ele passou para Macedônia por uma revelação, foi para a Grécia, onde ele implantou várias igrejas, depois voltou a Jerusalém. De lá ele foi preso e mandado para Roma. Talvez de Roma, num intervalo entre o ano 61 e 65, ele tenha ido à Espanha. Ele tinha um propósito de ir à Espanha. E há alguns rastros na história que parece que ele andou por lá. E ele tinha companheiros, muitos companheiros que andaram com ele. Os companheiros principais do povo de Israel, ele diz aqui nesta carta, que estava com ele em Roma, foram 3. Então ele fala de um senhor Aristarco, que significa o melhor regente, uma pessoa que sabia bem como afinar a orquestra. Também João Marcos, que foi um que deu problemas com ele, mas ele agora tiveram uma reconciliação. E João Marcos é um menino muito precioso, foi quem escreveu o Evangelho de Marcos. É o evangelho mais conciso e o que melhor explica a missão de Jesus como servo, o servo de Deus. E depois ele fala também de um Jesus, conhecido como justo. Alguns tentaram pensar que fosse aquele lá do começo, que entre Mateus e esse Jesus aí tivesse aí alguma relação, o justo, mas não há muita ligação a isso. Aí ele fala de Epáfras, que eu vou saltar aqui hoje, porque Epáfras vai ter um outro dia, e é uma pessoa muito importante. Esse Epáfras, que era o pastor da igreja em Colossos. E ele fala: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Eu queria parar aqui um pouquinho nesses 2 amigos e companheiros de Saulo, e que vão refletir 2 vertentes. Lucas, médico amado. Interessante que muita gente hoje condena a medicina no sentido de que ela não é bíblica. Que Deus pode curar, eu não tenho dúvida.
Mas também tem os médicos que podem ser usados por Deus. Nós temos um rei de Israel chamado Asa. E o azar dele é que ele ficou doente dos pés. E nessa doença dos pés, pode ter sido gota, pode ter sido alguma coisa que atacou. Ele, em vez de confiar no Senhor e recorrer aos médicos, ele não recorreu ao Senhor e confiou nos médicos. Confiar é uma palavra que só pode ser ligada a Deus. Você pode recorrer aos médicos. Os médicos podem ser utilizados por Deus. E me parece que este nome Lucas, o médico amado, que Paulo usa aqui, mostra que o exercício da profissão da medicina é legítimo. E eu estou dizendo isso porque outro dia eu vi uma irmã dizendo assim: eu não tomo mais remédio, porque eu agora creio que Jesus me curou. Muito bem, mas não faça isso uma doutrina. Se ele fez isso com você, parabéns, dou todo o apoio. Mas não empurre isso com ela dentro dos outros. Você pode criar um problema. Existem alguns que defendem que nós não precisamos mais tomar remédios. E pode até acontecer. Muitos milagres. O Senhor está aí pronto para fazer isto. Só que a fé que tenha conforme o dom que Deus lhe deu. Não vai querer impor aos outros aquilo que você. Para mim, essa ideia, o médico amado, é muito preciosa. Eu gosto de olhar esse cara. Esse Lucas me chama muita atenção. E eu vou falar um pouquinho sobre ele. Mas do outro lado tem um Demas. E Demas significa governador do povo. Esse Demas foi companheiro de Paulo. Mas houve uma demanda lá qualquer, e o Demas escafedeu-se. Houve uma hora lá que ele sumiu e largou, e Paulo usa uma expressão muito interessante. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Quando ele escreve Colossenses, é no ano 61. Quando ele escreve 2 Timóteo, é no ano 66. Portanto, em 5 anos, aconteceram duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção aqui, os irmãos. 2 Timóteo 4, 10 e 11. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Interessante. Ele diz que o Demas amou o presente século. O aion, o governo que gere e gerencia este mundo. Ele buscou a aprovação dos homens. Deixou o caminho da dependência de Deus e foi para Tessalônica. Essa é uma expressão que alguns estudiosos querem dizer que Demas queria ser governador do povo, enquanto Lucas, que tem um nome derivado do latim, Lucanus, que significa aquele que dá a luz, preferiu queimar o pavio até o fim. Eu sou uma vela, então tem que estar acesa até que ela se consuma. É o único que permaneceu comigo. Paulo está no fim da sua jornada, onde logo em seguida ele seria morto. E Lucas estava lá, o fiel escudeiro, um homem de visão espiritual profunda. Lucas difere de Demas. Nós temos dois tipos de companheiros.
os iluminados, que têm a revelação de Cristo, e os endemoniados, que têm a soberba do governo deste mundo. São os Demas, que de repente, na hora que vê alguma coisa que lhe fascina, ele deixa e vai embora. Mas Lucas é um homem de visão. Ele foi aquela pessoa que escreveu 2 extraordinários livros da Bíblia. Um evangelho, onde ele trata especialmente como médico de Jesus, o Filho do Homem. E ele vai mostrar a característica de Jesus, enquanto que João mostra a característica de Cristo. Aquela condição de Filho de Deus, Cristo, o Filho de Deus, encarnado no Verbo, o Jesus histórico, o Filho do Homem. Lucas se detém muito em Jesus como o Filho do Homem, o homem de Nazaré, aquele homem que descende de Adão. É muito interessante isto, porque cada evangelho tem uma peculiaridade. Mateus, por exemplo, quando ele coloca a origem de Jesus, ele parte de Abraão. Porque Mateus está evangelizando, está escrevendo o seu evangelho para judeus. E se ele dissesse que Jesus vinha de Adão, os judeus fechariam o filtro. Porque os judeus não aceitam que a salvação seja para todas as pessoas, só para eles. Eles são os eleitos. E Mateus, sabendo disto, ele procura começar que Jesus é descendente de Abraão. E larga tudo o resto para trás. Mas Lucas, que queria mostrar para o mundo grego que Jesus era o homem de Deus, o Cristo encarnado, o homem, ele começa em Adão, lá de trás. Ele veio para a humanidade, ele é o homem da humanidade. Eu devo dizer para vocês, queridos, que eu fiquei muito, como é que eu vou dizer, muito confuso quando eu vi um filme sobre Jesus Cristo no livro de Lucas. O autor diretor daquele filme, resolveu mostrar Jesus humano. Ele era humano demais para mim. Eu sempre achei que Jesus era, sim, um homem, mas ele não teve tantos sentimentos humanos. E ele começou a mostrar, por exemplo, Jesus chutando uma pedra no caminho com os discípulos. Você foi excluído da igreja porque jogou bola meia de pano, né? Não foi? Era pecado. Engraçado. E eu fiquei escandalizado com Jesus chutando uma pedra. Ele ia com os discípulos assim, tinha uma pedra e ele deu um chute. Eu digo, não, Jesus não fazia isso. Jesus não fazia isso. Daqui a pouco eu vi Jesus no lago de Genezaré com os discípulos, enquanto os discípulos preparavam o lago, ele começou a jogar água nos discípulos. Aí o escândalo ficou maior. Como é que ele vai jogar água? Jesus não brinca. Jesus não brincava. Como é que pode botar um Jesus jogando água nos discípulos? Aí mais na frente Jesus passa a mão na cabeça de João e sacode o cabelo dele assim, desmancha o cabelo do João. E aí foi que a coisa foi para... Não pode, isso não... Aí eu desliguei o filme e não quis mais ver o filme. Por quê? Os meus conceitos e preconceitos eram de um Jesus não real. Quando eu fui assistir o filme A Última Tentação de Cristo,
Alguém me perguntou assim: o senhor crê que Jesus foi tentado sexualmente? Eu digo, a menos que a minha Bíblia esteja mentindo, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Se ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, logo, PT, saudações. Ah, falar em PT não, saudações só. Só saudações. Ele foi tentado, como todas as pessoas, só que sem pecado. Mas ele foi um homem que teve todas as tentações humanas. E um homem que se manifestou com a profunda graça de Deus Pai, para nos atingir na nossa natureza. E Lucas é uma pessoa que descreve com muita precisão a respeito de Jesus. Vamos abrir Lucas capítulo 1. Ele tinha uma pessoa que ele estava evangelizando. Alguns creem que esta pessoa seja realmente um indivíduo. Outros creem que seja um tipo. Porque ele usa um nome muito interessante, Teófilo. Teo é Deus, filo, amigo. Teófilo é o amigo de Deus. Então, seria para todos os amigos de Deus. Algumas pessoas acham que é assim. Eu sou tendente a admitir que se trata de uma pessoa mesmo, o senhor Teófilo. Um nobre, um excelentíssimo, um homem de alta posição social, e que Lucas escreve para mostrar a ele quem era Jesus. 1 de 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Você percebe que ele já tinha sido instruído. Provavelmente Lucas mesmo tenha sido o evangelista que o evangelizou. Ou pode ter sido Paulo, ou uma outra pessoa. Mas esse evangelho foi escrito assim. Ele diz, olha, eu quero que vocês saibam que muitos tiveram um empenho em narrar os fatos. E ele usa a palavra fatos como um cientista, como um médico que está examinando o problema não do ponto de vista filosófico, mas do ponto de vista realmente de concretude, os fatos que entre nós se realizaram. Conforme nos transmitiram o que desde o princípio foram deles testemunhas oculares, quer dizer, ele pesquisou. E eram os ministros da palavra, igualmente a mim. Agora ele está falando dele. Me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então, o Evangelho tem uma ordem que ele quer colocar. Eu tenho uma certa preferência por Lucas. E acredito que dentro de apenas de uma coisa, a primeira lente de vista
que foi usada, pelo menos que se tem conhecimento na história. Cadê o meu professor aqui? Está aqui atrás. Se tem a lente do anel de Nero. Essa é uma. O anel de Nero com um brilhante tão grande que ele usava para ler na miopia dele. Nero viveu mais ou menos no tempo de Lucas, ou Lucas no tempo de Nero. Mas Nero é nome de cachorro hoje. E Lucas é nome de gente. Ele era grande príncipe, mas ninguém bota nome de filho de Nero. Tem alguns cachorros que eu conheço com o nome de Nero. Quando eu era menino mesmo, eu tive um chamado Nero. Porque era muito valente. Tem um programa de computador também que é Nero. É? Ele é mau? É mau, né? É mau. E eu tenho a impressão, e que eu quero falar daqui a pouquinho para a gente não ser muito longo, é que Lucas era um homem de visão, era um médico oftalmologista. Se ele não era oftalmologista do ponto de vista do que nós entendemos hoje, doutor Mauro, como médico da sua especialidade, ele era o homem de maior capacidade macrooftálmica para enxergar as pessoas do ponto de vista de Cristo. Ele tinha uma visão absolutamente clara da pessoa de Cristo. É lindo esse Lucas. E ele, depois de examinar tudo, ele terminou mostrando que Jesus foi assunto aos céus e depois deixou uma ordem para os discípulos permanecerem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E começa o segundo livro, que é Atos, capítulo 1, mais ou menos neste mesmo ponto onde ele terminou o primeiro livro. E vamos ler aí 1 e 2. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Aí ele começa a falar da sequência do seu livro anterior. O primeiro livro é o Evangelho de Lucas, dos Atos do Jesus histórico. O segundo livro é o livro dos Atos de Jesus exaltado, através do Espírito Santo na vida da igreja. Mas são os mesmos atos, os mesmos feitos. E Lucas descreve muito bem, contando as experiências de como o Evangelho se disseminou. E ele tem um texto especial que eu queria que você abrisse no Evangelho dele, que é 11:33, Lucas 11:33. A 36. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo, e os teus olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente
como a candeia quando te ilumina em plena luz. Este texto, vamos deixá-lo como uma lição de casa. Você e eu vamos meditar nesse texto essa semana. Ele, com esta ênfase, Mateus tem um pouco sobre isto, quando ele fala sobre a luz colocada debaixo do alqueire, mas com esta ênfase, só Lucas dá no Evangelho. Ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Eu tenho quando Deus tem alguma coisa para realizar comigo ou através de mim, eu sofro com antecedência, com antecipação, pode ser enfermidades, pode ser problemas. E quando Deus usa, eu tenho muitas tentações. Logo depois, são muitas tentações. Semana retrasada, Deus, por sua graça, me usou. Semana passada foi grandes lutas e tentações. Isto são sinais da operação, para que nós nunca possamos confiar em nós mesmos. Mas eu quero que você observe bem uma coisa. Onde estão os teus olhos? Onde estão os meus olhos? Onde você está colocando os seus olhos? Os olhos são a lâmpada do corpo. Como começou o pecado? Gênesis 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Como é que começa o versículo? Vendo. Onde estavam os olhos de nossa mãe? O que ela estava vendo? Exatamente aquilo que Deus havia proibido que se comesse. Mas antes de comê-lo, ela foi despertado o seu interesse pelos olhos. Vendo. Vamos dar uma olhada em Gênesis 13, 10. Como é que começou a destruição de Ló? Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. E acabou que ele viveu a vida a zoar pelo resto. Aí ele levantou os olhos, vendo a coisa fácil, fascinado. Ali ele se perdeu. Como foi que Davi entrou pela culatra? 2 Samuel capítulo 11, verso 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Pronto.
São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos são bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, há trevas, profundas trevas. Onde Deus quer que nossos olhos sejam postos? Isaías capítulo 45, verso 22. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Hoje tem muita gente que está com os olhos fixos na televisão em casa para saber quais são os resultados. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, foi para Tessalônica e não soubemos mais notícia dele. Lucas, aquele cara que dá luz, ele preferiu ficar com Paulo até o fim e buscar a revelação de Deus, porque ele tinha os seus olhos fixos numa pessoa. Olhai para mim. Nós somos fracos. Nós somos incapazes de vencer por nós mesmos. Se os nossos olhos não estiverem postos, mas Glênio, eu não acho Jesus para olhá-lo. O que é fé? Como é que se define fé? É uma visão. É ver sem enxergar. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção ou a prova daquilo, dos fatos que não se veem. Lucas falou de fatos. Estes fatos invisíveis são vistos pela fé, pela forma de visão dos olhos espirituais. Eu preciso, quando pego este livro, ver meu Senhor Jesus, enxergá-lo. Quinta-feira o Maurício esteve lá com outros pastores em nossa casa, nós tivemos um pouco de estar juntos, e depois o Maurício foi lá em cima, no sótão onde está a nossa caverna, e ele estava lá com a Luciana vendo o nosso álbum de casamento. E ele virou para a Carmita e disse assim: você casou com outro homem. E, na verdade, eu pesava 60 quilos. Hoje eu peso 94. Tira 34 quilos aqui e era Glênio. Um fiapo. O tio da Carmita me chamava de papel. Quando está de frente é branco, quando está de lado desapareceu. É só aquele sinal. Mas estou eu em todas as páginas com ela. Na primeira tem ela e eu, na segunda tem ela, eu e os nossos pais. Na terceira tem ela, eu, os nossos pais e os padrinhos. Depois ela, eu, os padrinhos ou amigos. E em todas as... Sempre tem pessoas diferentes. Mas ela e eu parece que estão em todas. Porque é o álbum do nosso casamento. E esse livro aqui é um livro que fala de uma pessoa e de sua noiva. E ele é Cristo, e a noiva é a Nova Jerusalém.
Então você vai encontrá-lo aqui e nas suas formas, e nas suas essências, e nos seus tipos, revelação dele. E nós precisamos ter os olhos abertos para vê-lo, e compreendê-lo, e sermos tratados por ele. Uma das coisas interessantes que a gente precisa ver é que desde o momento do pecado começou a questão do grau. G-R-A-A-L. Grau. Que é o lugar onde mistura aquilo que o farmaco ou feiticeiro mexia com o veneno da serpente e os matizes das plantas, para poder dar o elixir da longa vida. Este é o assunto que vai lutar entre o descendente da mulher e a cabeça da serpente. Este livro você vai encontrar muito da serpente. E a serpente é o que faz você ser murmurador. A murmuração é o pecado do desconforto de que Deus é o administrador do universo, o administrador deste mundo. Por isso que nós começamos mostrando em Abraão e os governos e a insatisfação do ser humano de ser governado por Deus. E o sistema desse mundo busca um poder para governar. E hoje está muito próprio para nós falarmos isto, porque é isto que está por aí funcionando. Mas houve um momento quando o povo estava sendo tirado do império egípcio, que no significado da tipologia é tirar do mundo onde Satanás governa, que é o faraó, para um reino governado por Cristo, que é a Canaã. Nesta mudança houve um estágio de murmuração. E esta murmuração era porque não tinha pepino na salada. E não tinha os peixes lá do Nilo. E não tinha melancia na sobremesa. Era só maná. 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 De manhã, de tarde e de noite. Só Cristo chega. Nós queremos alguma coisa que não seja só Cristo, 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 Cristo. Precisamos de uma mesa opípara. Ai. Depois você vai procurar saber o que é isso. Queremos as iguarias mais variadas, até para usar Camilo Castelo e Branco, as iguarias variegadas. Ai. Muito bem, senhores. Não. Maná. Manhu. 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 O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu não quero ir noutra padaria. Eu só preciso de Cristo. Eu só preciso de Cristo. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de sangue das criancinhas na primeira quinta-feira da lua nova. Eu preciso de Cristo, que num sacrifício universal realizou uma libertação total e profunda. E pode me tirar das algemas deste mundo. É Cristo, e mais Cristo, e mais Cristo. Mas o povo ficou enjoado. Então, vamos ler Números, capítulo 21, versos 8 e 9.
Isso tudo por causa de uma murmuração. Aí nós temos um pouco do santo grau. Números 21, 8 e 9. Disse o Senhor a Moisés: Faze-me uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Moisés faça uma serpente de bronze, põe na ponta da haste. Por quê? Porque embaixo havia sido solta pelo Senhor serpentes abrasadoras que estavam matando os murmurantes. Ou seja, mais ou menos o seguinte: a sua murmuração vai produzir toxina capaz de lhe matar. Olhe para aquela de bronze. Por que bronze, não ouro nem prata? Porque bronze é o símbolo da justiça e da justificação. Olhe para aquela de bronze. E todo que olhar verá que o veneno vai perder o efeito. Não foi lá preciso usar um cavalo para colocar o veneno e depois tirar o sangue do cavalo e fazer o soro antiofídico. Bastava contemplar aquela serpente, que não era serpente, que era a encarnação do Deus que veio na raça da serpente. O Deus que se encarna no meio de uma raça de cobra. Quem é a raça de cobra? Nós. Onde está o veneno nosso? Debaixo da nossa língua. Quando nós amaldiçoamos, quando nós criticamos, quando nós xingamos, quando nós dizemos palavras torpes que não edificam, nós estamos matando, aleijando e destruindo vidas. Agora ele veio, olha para lá, olhava e ficava curado. O tempo passou, o povo entrou na terra prometida, já não tinha mais cobra, mas tinha adoração a uma senhora Neustã. Quem era essa dona Neustã? 2 Reis 18:4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Misericórdia. O tempo tinha passado, anos e anos. E o culto da maldita Neustã, porque agora já não tinha mais valor nenhum. Estava sendo perpetuado. E o rei Ezequias toma uma posição. Vamos acabar com isto. Vamos acabar com essa história de maldição hereditária. Vamos acabar com essa história de 7 dias em torno de Jericó para quebrar, derrubar as ruínas de Jericó, que
Isso é coisa de jirico. Vamos acabar com esse negócio de sal grosso, porque isso não salga coisa nenhuma. Vamos acabar com essa história de coisas que não perderam o valor, porque estava apontando para uma realidade futura que havia de vir. E essa realidade é a que nós precisamos continuamente conhecer com os olhos purificados pelo Espírito Santo. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.